Salve, salve, meninos! E aí, aprenderam a primeira parte aí da aula dos mediadores químicos? Vamos ter outra aula agora de fogo. Aprender sobre isso aqui não é mole não, né? Como diz o goiano, rapadura é doce, mas não é mole não. Então, aqui essa voz animada é da professora Luciana e a gente vai ver então sobre as citocinas que estão relacionadas com o processo de inflamação. Bora lá? Bem, então nós já vimos então os mediadores derivados dos lipídios, agora falta ver as citocinas, né, que promovem a inflamação. E essas são as principais citocinas pró-inflamatórias: TNF-alfa, interferon gama, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, que tem a ver com a resposta do tipo TH1 e com a resposta de macrófagos M1. Lembra? TH1 e M1? Então, tá aqui. Essas citocinas, segundo Robbins, predominam na inflamação aguda, fator de necrose tumoral, interleucina 1, interleucina 6. E já na inflamação crônica, a gente tem IL-12, interferon gama e interleucina 17, que é do TH17, ok? O que essas citocinas fazem? Qual que é o efeito dessas citocinas? Elas têm efeito pleiotrópico, ou seja, ela atua em várias células, dando respostas diferentes, né? Então, vamos ver. Então, vamos lembrar aqui, primeiro, lá dos macrófagos, quando ele é ativado por TH1, não é isso? Produz citocinas pró-inflamatórias. Interleucina 1, 6, TNF e assim por diante. Quando o macrófago recebe citocinas de TH2, IL4 e IL13, ele adquire o fenótipo M2, que não é de fagocitar. O M2, ele secreta citocinas anti-inflamatórias, interleucina 10, TGF-beta, fator transformante do crescimento, beta. Essas citocinas diminuem a inflamação, porque inibe TH1, inibe TH2 e estimula o fibroblasto a produzir mais colágeno. Então, esse M2, ele é importante no processo de cicatrização, ok? E quando isso aumenta, inibe a ativação, formação de M1, forma M2. Tranquilo? Então, essas citocinas promovem inflamação. Essas citocinas são anti-inflamatórias. Pergunto para os senhores, quem mais produz IL-10 e TGF-beta, além de M2? O famoso Treg, linfócito T regulador, ok? Que é um tipo de CD4, que a gente viu nas aulas de CD4, de imunologia. Então, tá aqui, M1 e M2. M1, tá vendo? Ó, receptor Toll-like, interferon gama, faz com que ele produza citocinas de inflamação, ok? Aumenta a capacidade do macrófago de expressar MHC, aumenta a capacidade dele de fagocitar, aumenta a produção de radicais livres, óxido nítrico, que é vasodilatador. Isso faz com que o macrófago torne-se mais microbicida. Então, ele fica melhor para nos defender, ok? Já quando ele recebe citocinas de TH2, IL4 e IL13, ele adquire o fenótipo M2 e secreta citocinas anti-inflamatórias, ok? Além disso, esse TGF-beta aqui, ó, estimula a produção de colágeno pelos fibroblastos e fechamento da ferida, ok? Vamos falar dessas citocinas, que são as principais da inflamação. TNF-alfa, interleucina 6 e interleucina 1. Quando essas citocinas são produzidas por M1 em pequenas quantidades, elas vão ter atuação só no local. E elas vão fazer como se fosse histamina. Olha, elas fazem vasodilatação, aumentando a permeabilidade e permite a diapedese. Essas citocinas estimulam o endotélio a produzir proteínas de adesão no endotélio, que permite o neutrófilo sair inicialmente. TNF-alfa, então, fator de necrose tumoral, produzida por macrófagos, mas também por mastócitos, e olha aqui que eu coloquei, também por adipócitos. Então, outras células que não são do sistema imune produzem citocinas.
Qual a função disso aqui, então? Aumentar a permeabilidade, permitir a diapedese, ativa os monócitos que viram macrófagos, né? Tornam-se mais fagocíticos e estimula os neutrófilos também. Além disso, essa citocina ela foi descoberta estudando células tumorais. Então, ela é capaz de matar as células tumorais estimulando a apoptose, ok? A apoptose daquela célula tumoral. E elas estimulam as células endoteliais e outras células dos macrófagos a produzirem óxido nítrico, que é um vasodilatador, e estimula a ativação lá da COX, das LOX, produzindo mais prostaglandinas e leucotrienos e mais PAF. Então, ativa a fosfolipase também. Então, o TNF-alfa faz com que aumente a quantidade de mediadores da inflamação, fazendo uma cascata de amplificação, ok? Quando a gente tem uma maior quantidade dessas citocinas, IL-1, TNF, interleucina 6, o que acontece? Eles vão cair na circulação sanguínea e vão atuar em órgãos, né, distantes, como, por exemplo, a medula óssea, que vai estimular, então, a produção de mais leucócitos. Então, numa inflamação, a gente vai ter uma leucocitose e vai atuar no fígado. E o fígado vai produzir várias proteínas de fase aguda, entre elas o PCR, proteína C reativa, que é o marcador de inflamação, e fibrinogênio, que é a proteína da cascata de coagulação sanguínea. O PCR, meninos, é uma proteína que se liga à parede de bactérias, estimulando a fagocitose. Então, ela é uma opsonina. O macrófago reconhece PCR. Mas em qualquer processo de defesa, qualquer processo de inflamação, o fígado vai produzir. Quando é uma infecção bacteriana, produz bem mais do que uma outra infecção viral ou um processo de queimadura, por exemplo, ok? E o fibrinogênio? Para que será que produz fibrinogênio? Zezinho, se você for para a guerra, o que você vai levar na sua mochila? Além da comida e das armas. O que você pensa em levar? Zezinho, eu ia pensar em levar um band-aid, um esparadrapo, né? Porque vai que você corta, machuca, tem que estancar o sangramento, não é? O que seu sistema imune está pensando? Olha, estou indo para a guerra, processo de defesa. Vou produzir fibrinogênio. Para quê? Porque fibrinogênio, se tiver uma lesão vascular, fibrinogênio vira fibrina, que é o que estanca o sangramento, que vai formar o coágulo. Então, o intuito do sistema imune é você ter um esparadrapo para estancar seu sangramento. Por isso que aumenta o fibrinogênio durante uma inflamação. Compreendeu? Entendeu, Zezinho? Bem, então vamos ver mais sobre esse fígado, que produz muitas proteínas. Quando o fígado, então, recebe essas citocinas, ele deixa de produzir albumina. Qual a função da albumina, pessoal? A albumina é a principal proteína do sangue e ela tem a função de regular a pressão coloidosmótica. Traduz isso. A albumina, ela prende água nos vasos. É ela que retém água nos vasos. Então, se falta albumina, a água vai para os tecidos e não retorna para as vênulas. Uma das causas de edema é falta de albumina. Então, se você está num processo de inflamação ali muito tempo, vai diminuir a sua albumina e você vai inchar, vai ficar edemaciado, ok? Além disso, o fígado passa a produzir proteínas de fase aguda. Quem são essas proteínas? Sistema complemento, PCR, que eu já falei para vocês que é uma opsonina, fibrinogênio, que é proteína da cascata de coagulação sanguínea, que eu já expliquei, ceruloplasmina, que transporta cobre, ferritina, que transporta ferro, aptoglobina, que liga a hemoglobina, evitando com que você perca ela lá no glômerulo renal, ou seja, que extravase a hemoglobina lá na urina, ok? E antiprotease. Então, essas proteínas são produzidas pelo fígado. O que essa antiprotease faz? Ela te protege contra as proteases que são liberadas pelos neutrófilos, pelos macrófagos. Então, por exemplo, vem o macrófago, o neutrófilo vai andar no tecido conjuntivo, ele secreta colagenase, elastases.
Se eles ficam secretando demais isso degrada a matriz extracelular ali do tecido conjuntivo e causa uma lesão pior, que muitas vezes é a presença da bactéria. Então, para neutralizar esse excesso de proteases que são liberados pelos fagócitos, a gente produz antiproteases. Isso é muito importante, por exemplo, lá no pulmão. Imagina lá no pulmão isso aqui acontecendo, liberando várias proteases. As fibras elásticas vão ser degradadas. Aí daqui a pouco você não dá conta de expirar, jogar o ar para fora. Você já ouviu falar em efizema pulmonar? Efizema a pessoa tem quando ela fuma, não é isso? E ela não consegue exalar o ar. Então, ela acumula ar dentro dos pulmões e não consegue jogar para fora. Fica tipo um barril de ar. O que acontece? O que o cigarro faz? O cigarro inibe uma antiprotease nossa. Inibe isso aqui. E aí o neutrófilo que migra para o pulmão, né? Ele fica lá trabalhando sem parar, no 12, liberando elastases, proteases que estão degradando as fibras elásticas. E aí a pessoa lá, o fumante, está lá cheio de infiltrados, uma inflamação constante no pulmão, e aí perde as fibras elásticas, ele não consegue mais exalar. E aí ele tem o efizema pulmonar. Ok? Então, quais são os efeitos sistêmicos dessas citocinas? Febre, leucocitose e aumento das proteínas de fase aguda, ok? Sendo as principais PCR e fibrinogênio. Tanto um como o outro pode ser determinado. O PCR, lembrando, senhores, que ela se liga à parede microbiana e pode agir como opsonina e é também capaz de ativar sistema complemento. Quando a gente tem muita IL-6 e TNF, ele pode ter outros efeitos além desses que eu mencionei. Olha aqui o que ele pode fazer: induzir resistência à insulina e estimular a lipólise, ou seja, a pessoa vai perder massa gorda quando tem uma inflamação constante, alta, elevada, como acontece, por exemplo, numa sepsemia, numa infecção bacteriana generalizada. Aí eu pergunto, Zezinho, por que o sistema imune quer criar resistência à insulina? Qual que é o objetivo do sistema imune? Qual é o efeito da insulina no corpo, pessoal? Todas as células precisam de insulina para captar a glicose? Só que não. As células que precisam de insulina é músculo e tecido adiposo, ok? As outras células conseguem captar o açúcar de boa, sem insulina. Elas não são insulina dependentes, tudo bem? Então, quando cria resistência à insulina, significa que o indivíduo está produzindo a insulina, liberando a insulina, mas a insulina não está atuando no músculo e no tecido adiposo. As células, os receptores delas estão fosforilados e a insulina não tem a sua atuação, ok? Isso significa que o músculo não vai pegar glicose nem tecido adiposo. Aonde vai ficar essa glicose? Toda a glicose em excesso vai ficar lá no sangue, dando uma hiperglicemia, como se fosse diabetes. Então, imagina um paciente com sepse como se fosse diabético, uma hiperglicemia. Para que esse excesso de açúcar no sangue? O que o sistema imune quer com isso? Zezinho, a glicemia elevada é para ser utilizada pelos leucócitos. Quem está indo para a guerra? Os leucócitos. Então, é o soldado que precisa de comida. É isso que o sistema imune quer. Ele quer que o açúcar fique disponível para ele, ok? E não para o músculo e tecido adiposo. Então, uma pessoa, quando tem esse processo elevado de aumento de citocinas, ele vai emagrecer. Porque isso aqui vai atuar, as células adiposas não pegam glicose, então ela vai começar a queimar os ácidos graxos. Vai ter a lipólise. Tudo bem? É a hora que a gente fala que a pessoa está virando pele e osso. E nem osso. Por quê? O que essa citocina faz? Ela atua no músculo também. E no osso, promovendo a perda de massa muscular e a perda de massa óssea. Então, a pessoa, quando tem esse excesso de citocina, ela perde massa gordurosa, massa muscular e massa óssea.
E isso devido à resistência à insulina e isso devido ao fibroblasto, que em vez de produzir colágeno, secreta metaloproteases, que são as colagenases, que vai degradar o colágeno do osso, por exemplo. Ok? Então, essas citocinas atuam então no tecido adiposo, tecido muscular, tecido ósseo, tecido conjuntivo. E vai degradando tudo, vai perdendo tudo. E aí vira um indivíduo caquético, pele e osso. Então veja que o excesso de citocinas, em vez de nos ajudar na defesa, faz complicar, tornando o indivíduo muito debilitado. Eu tenho algumas perguntas para vocês. Cadê meu amigo Zezinho? Zezinho, por que pessoas idosas têm mais chance de desenvolver diabetes tipo 2? E por que pessoas obesas também têm mais chance? Tecido adiposo e idoso, quando a gente envelhece, a gente aumenta a produção de TNF, naturalmente. Idosos têm aumentado TNF, que é o que leva à resistência à insulina. Por isso que o idoso tem diabetes. Pessoas obesas, obesidade visceral, as células adiposas viscerais, elas secretam TNF. Lembra que eu falei que TNF é produzido por adipócitos também? Então, as pessoas obesas têm mais TNF e isso leva a diabetes. Então, diabetes tipo 2 tem a ver com resistência à insulina, que é promovida pelo aumento do TNF. Ok? Então, imagina você envelhecer obeso. Maior risco, então, de ter diabetes. Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos continuar, então. Eu pergunto para os senhores, como é que é produzido a febre, que está em vários processos de inflamação, seja ele bacteriano ou não, viral, ou até queimadura, por exemplo, vai ter febre. A febre, meninos, ela é estimulada quando a gente é exposto a agentes infecciosos, que liberam suas toxinas, ou através de mediadores da inflamação, como a interleucina 1, que a gente está vendo. Então, esses mediadores, essas substâncias, vão estimular as células de defesa, como monócitos, macrófagos, inclusive as células endoteliais e outros tipos, que vão produzir citocinas pirogênicas, ou seja, que produzem febre. Quem são as citocinas pirogênicas? Interleucina 1, TNF, interleucina 6 e interferon, sendo que a principal é a interleucina 1. Essa IL-1, né? Aliás, essas citocinas vão ser produzidas quando elas estimulam o quê? COX-2. Então, essas citocinas estimulam o COX-2. COX-2, por sua vez, vai estimular a produção de prostaglandinas, onde nós temos aqui a prostaglandina E2. Então, essa prostaglandina E2, por sua vez, elas fazem aumentar os níveis de AMP cíclico e isso faz mudar o set, né, o set point, o termostato lá do hipotálamo. Então, essa prostaglandina E2 faz com que o termostato, em vez de ser 36,5, passe a achar que é natural ser 38, 39. Então, antes, né, meu corpo achava que era 36,5, beleza. Então, quando baixava um pouquinho a temperatura, ele vinha e trabalhava. Agora, a prostaglandina E2 está falando, não, normal não é 36,5, é 38. O que seu corpo vai fazer para subir a temperatura para 38? Ele vai ativar o simpático. Quando ele ativa o sistema nervoso simpático, ele vai promover efeitos como vasoconstrição periférica e também, né, vai aumentar a cinética dos músculos, vai gerar tremores. Você vê que quando você está com frio, você treme, você arrepia, não é isso? Esse arrepio faz fechar os poros, né, uma piloereção, e aí você não transpira, você não perde calor para o meio externo, então você conserva o calor. E uma das coisas que faz gerar calor é tremer, aumentar a cinética ali. Então, aquele tremor é promovido pelo simpático. Só que seu simpático está achando que a temperatura ideal é 38.
Então, ele vem e vai fazer isso aqui. Faz vasoconstrição periférica. Quando faz vasoconstrição periférica, isso significa que os vasos que vão para as mãos aqui, a pele, né? Os vasos da pele na periferia, vai fechar, vai contrair. Com isso, vai menos sangue para as mãos, para os pés, e é a hora que você sente a mão e o pé frio. Para o sangue circular mais aonde? Na sua cabeça, lá perto do seu coração, do seu pulmão. Então, há um desvio da irrigação sanguínea. Isso faz com que o calor seja concentrado aí na sua testa. Por isso você sente calor, sente quente, né? Calor não, sente quente a sua cabeça, elevando a temperatura, mas suas mãos, seus pés estão frios. Então, quando a gente tem febre, a gente está enganando o sistema nervoso simpático, o sistema imune está enganando ele e falando que a temperatura não é mais 36,5. O termostato tem que ser ajustado a 38. E aí você começa a ter tremores, calafrios, as mãos e os pés vão ter, né, a vasoconstrição, você vai arrepiar para não perder calor. Então você arrepia, né, evita a perda de calor e gera calor, ok? Subindo a temperatura do corpo. Beleza. Quando chega a 38, que é a temperatura, o termostato fala assim, chegou, o que você faz? Aí diminui sua vasoconstrição periférica, sua mão volta a ter irrigação, é a hora que você sente que para aqueles calafrios, aqueles temores, porque chegou a 38. Aí baixou um pouquinho, depois volta de novo. São ondas que a gente vai ter gerando febre. Tudo isso envolvendo a prostaglandina E2 e o sistema nervoso simpático. Deu para entender a febre? É assim que ela é gerada, tá bom? Ah, Luciana, e quando eu tomo uma dipirona? A dipirona vai bloquear o efeito dessas citocinas lá no hipotálamo, né, no sistema nervoso, e você não vai mais produzir prostaglandina E2, ok? Vai inibir a COX-2 aí. Então, a produção de interleucina 1, né, só para relembrar, que a gente aprendeu na imuno, ela envolve a formação de uma estrutura chamada inflamassoma, né, que responde ao estímulo de micróbios e células mortas. Quando forma inflamassoma, ativa a enzima caspase 1. A caspase 1 é que transforma a prointerleucina 1 beta em interleucina 1 beta, ok? Então, a IL-1 é a principal citocina pirogênica. E, para formar o inflamassomo, vocês têm que lembrar dos receptores NOD, lá do citossol, das células. Um tipo de NOD chamado NLRP3, que envolve domínio pirina, que está relacionado com piro, fogo, e que gera febre. Esses receptores NODs, eles reconhecem então PAMPs e DAMPs. Os senhores devem lembrar que são padrões associados ao antígeno e DAMPs padrões associados aos danos teciduais, ok? Essa imagem já viu em outras aulas de imuno, né? Onde a gente tem então aqui o receptor NOD, NLRP3, que ele reconhece fatores endógenos, inclusive cristais, né? Existe, como cristais de ácido úrico, por exemplo, né? DNA viral, peptídeo de bactéria. Então, quando isso acontece, forma o dímero, que esse aqui é o inflamassoma. Esse inflamassoma, tá vendo? Ele tem a proteína adaptadora e ele tem a caspase 1 inativa. Quando isso acontece, formar esse dímero aqui, a caspase 1 torna-se ativa e ela vai clivar para a interleucina 1 beta em interleucina 1 beta, que é secretada. E aqui, só para vocês verem, né, que para produzir a interleucina 1 beta tem que ativar o receptor Toll-like. E lembra que eu expliquei do fator nuclear, KB? Ó, sinalização, ele vem lá no núcleo e ativa. Uma das funções dele é ativar ativar o gene da prointerleucina 1 beta, produzindo ela. Então, eu preciso das duas vias para gerar interleucina 1, ok? Tranquilo? O problema do excesso de citocinas é que elas também interferem no processo de coagulação. Não só porque produz fibrinogênio, mas ela ativa a cascata de coagulação. Então, vejam aqui. Aqui estão as citocinas no vaso
e elas fazem com que produzam uma proteína chamada fator tecidual. Então, esse fator tecidual pode ser estimulado pelas células, produzido pelas células, como macrófago, ou pelas células endoteliais. Esse fator tecidual vai ativar a via extrínseca da coagulação. Ativando essa via extrínseca, forma trombina, né? A trombina vai transformar fibrinogênio em fibrina e forma um coágulo sanguíneo, ok? Isso via extrínseca, tudo bem? Além disso, né? Quando acontece a ativação da via intrínseca, forma, né, o fator 12A, e o fator 12A, meninos, a gente vai ver, quando vê mediadores plasmáticos, o fator 12A, ele transforma cininogênio em bradicinina. Bradicinina é uma substância vasodilatadora e mediador da dor. Então, vai extravasar líquido e formar coágulo, ok? Vai formar vários microtrombos nos vasos sanguíneos, além da vasodilatação e aumento da permeabilidade. Então, isso é muito comum em pacientes com sepsemia, que é infecção bacteriana generalizada. Na sepse, meninos, há um grande aumento dessas citocinas pró-inflamatórias. E uma das complicações da sepse é formar coágulos nos vasos e a pessoa ter uma disseminação de coágulos. E isso interrompe o fluxo sanguíneo e compromete o funcionamento dos órgãos, então. E eu pergunto, então, por que uma infecção bacteriana sistêmica pode originar coágulos, trombos? Porque as bactérias, quando tem uma infecção sistêmica, uma sepse, são bactérias resistentes e que liberam toxinas solúveis, são chamados superantígenos. Esses superantígenos ativam diferentes clones de linfócitos T. É uma ativação policlonal inespecífica. Só para lembrar, esses superantígenos, eles se ligam ao MHC, né, e são capazes de ativar vários clones de linfócitos T. Eles se ligam de lado externamente ao MHC, ativando de forma policlonal. E aí, para que as bactérias querem ativar vários clones de linfócitos T? Quando ativa vários clones de linfócitos T, há uma superprodução dessas citocinas pró-inflamatórias, gera uma inflamação sistêmica. Ah, mas parece uma coisa assim, como eu vou falar, sem lógica, né? Uma bactéria super resistente gera um processo de inflamação sistêmico. Qual que é o objetivo da bactéria quando ela gera inflamação sistêmica? É abrir o vaso, abrir os capilares, e aí quando abre os capilares ela cai na corrente sanguínea facilmente e ela esparrama pelo corpo. E aí a gente fala que o paciente tem uma bacteremia, um aumento de bactérias no sangue, e aí ele tem o que a gente chama de uma sepse, uma sepsemia, uma infecção bacteriana generalizada sistêmica. Quando acontece isso, esse excesso de citocinas vai, né, estimular o endotélio e as células a produzir fator tecidual. E aí vai ativar a cascata de coagulação sanguínea, como eu mencionei no slide anterior, formando os trombos. Então, uma das complicações da sepse é o CID, que não é esse CID, ok? É o CID, que significa coagulação intravascular disseminada. Então, quando existe uma sepse, a ativação dessa cascata, como eu mencionei, e começa a extravasar líquido. Há um edema generalizado. Olha a perna da pessoa, parecendo uma pata. A pessoa com sepse, ela fica totalmente segurada, ela fica totalmente edemaciada, é sistêmico. Como o líquido extravasa para os tecidos, né, a pressão arterial cai, a pressão baixa e há uma hipotensão, então isso, o sistema nervoso simpático vai ser ativado, vai ter uma taquicardia, né, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, com um edema generalizado. Se isso não é revertido, essa hipotensão pode levar ao que a gente chama de choque do aparelho circulatório. A pessoa entrou em choque, ou seja, já não tem pressão para que o sangue circule. Vocês sabem que o sangue, para ir de um lado para o outro, precisa ter a pressão arterial.
né? Tem que ter diferença de pressão. Se não tem pressão, não há fluxo sanguíneo. Então, o paciente em choque significa que parou a circulação. E aí, imagina, já não tem, o sangue não está circulando, começa a formar um monte de coágulos, trombos, obstruindo a passagem do sangue. O que vai acontecer com os órgãos? Vão parar de funcionar. É a hora que a gente fala que o paciente evoluiu para uma falência múltipla de órgãos. É a hora que a gente tem que falar assim, vixe, Maria. Tá certo? Complicou. Só para vocês terem ideia, 50% dos pacientes que internam com sepse, numa UTI, morrem. Ok? Então, isso aqui, o que levou à complicação foi o excesso de quê? TNF, interleucina 1. Pessoal, lembre que o sistema imune está brigando com uma toxina solúvel, que é o superantígeno. Ele não está brigando com a bactéria. A bactéria está livre, lesa e solta. Ok? Tranquilo? Bem, a gente está quase acabando, com a graça de Deus. Um vídeo grande esse. Mas vamos lá. Além do hemograma, meninos, o que mais que a gente pode pedir para avaliar a presença de inflamação em um paciente? 2 exames. Um é a determinação de PCR, proteína C reativa, e um outro chamado VHS, velocidade de hemossedimentação. A gente tem que saber o que é esse VHS. Olha aqui, a gente pega o sangue do paciente, coloca em tubo com anticoagulante e deixa sedimentar. Aqui tem uma régua, um marcador, que mede quanto que sedimentou as hemácias. Né? Quanto maior a sedimentação, tá vendo o espaço aqui bem maior do que esse? Significa que aqui está tendo inflamação, que o VHS está acelerado. Vamos entender isso. Lembra que eu falei para vocês que durante a inflamação aumenta a produção de fibrinogênio? Lembra, Zezinho, que eu falei de você ir para a guerra? Esse excesso de fibrinogênio faz com que as hemácias se empilhem em forma de rolo, fazendo com que elas desçam mais rapidamente do que quando não tem esse fibrinogênio. Então, esse aumento de fibrinogênio, em vez de eu detectar um aumento de fibrinogênio, né, dosar fibrinogênio, que é mais caro, eu faço esse exame baratinho, que é o VHS. Eu coloco aqui nos tubos sangue e deixo ele sedimentar, sem gastar nada. Então, quando tem inflamação, tem excesso de fibrinogênio e também de imunoglobulina, as hemácias empilham organizadamente devido às cargas eletrostáticas. Elas se atraem e ficam tipo moedinhas. Então, elas descem mais. Quando não tem inflamação, as hemácias agrupam em grupos assim, ó, descem, não empilhadas. E aí elas sedimentam vagarosamente. Então, a gente tem a normalidade, que é em torno do adulto, em torno de 10 milímetros. Imagina isso aqui com 30 milímetros, está com inflamação, ok? Então, quando a gente faz o VHS e vê que a sedimentação da hemácia está rápida, né? Por isso chama velocidade de hemossedimentação, no espaço de 1 hora, por exemplo, a gente diz então que existe uma inflamação. O paciente tem uma inflamação. Agora, por quê e contra o que, a gente não sabe. Então, para eu saber se o paciente está inflamando, está com inflamação, eu posso fazer esses 2 exames. Dosagem de PCR e dosagem de VHS. O VHS é uma forma indireta da gente ver o aumento de fibrinogênio. Compreenderam? E é mais barato. E aí, o que nós vimos até agora? Ei, Luciano, está muito difícil. É muito mediador químico. Realmente, não é fácil. Mas vamos lá. Tudo isso aqui nessa tabela, praticamente a gente já viu nessa aula de hoje. Alguns nós vamos ver ainda em outra videoaula, que são os mediadores plasmáticos, ok? Então, estamina a gente viu, prostaglandinas, né? Você vê que os mediadores fazem vasodilatação, aumento de permeabilidade, quimiotaxia, febre, né? A IL-1. Dor, lembra de prostaglandina, bradicinina. Bradicinina a gente vai ver mais, né? A gente viu quando vimos lá o cininogênio sendo transformado em bradicinina, né? E dano tecidual. Então, esses mediadores promovem esses mediadores aqui promovem isso aqui na
inflamação, ok? Falta ver ainda os mediadores derivados dos sistemas proteicos que estão no sangue, como a bradicinina e outros que a gente vai ver. Aqui eu quero destacar ainda a substância P. Essa substância P, meninas, é um neuropeptídeo produzido por neurônios e é mediador da inflamação. Essa substância P, ela também, da mesma forma que prostaglandina e bradicinina, ela está relacionada com dor e ela regula a pressão arterial, estimula a secreção de células endócrinas e aumento da permeabilidade vascular. Então, vocês vão ver mais em farmacologia e vocês vão ver que ela está relacionada principalmente com a dor e regulação do tônus, né, dos vasos sanguíneos ali, ok? Alguma pergunta? Socorro, né? Foi fogo essa aula, não foi? Eu falei no início. Bem, ainda bem que vocês podem dar pausa aí nesse vídeo e dar sequência quando a cabeça refrescar, tá bom? Forte abraço a todos, muito obrigada. E aqui estão as referências, que além do livro de imuno, que eu quero que veja a parte de citocinas no livro de imuno do Abas, eu quero que veja aí no capítulo 2 do Robbins, os mediadores químicos da inflamação. Usem esse livro, então, de patologia, ok? Obrigada.